Em setembro do ano passado, Lula subiu ao púlpito da ONU e disse ao mundo inteiro: "Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém." Ontem, ele sentou na frente de Trump, na Casa Branca, por mais de 3 horas e, quando saiu, disse aos jornalistas: "Se a gente tiver que ceder, nós vamos ceder." Mesma boca. Palavras opostas. Com menos de 8 meses de diferença. Fica comigo. Porque o que aconteceu ontem em Washington não é só sobre tarifas. É sobre o colapso de uma narrativa que Lula passou anos construindo. E tem uma camada nessa história que explica por que ele foi até Trump e não o contrário. Para entender o peso do que aconteceu ontem, você precisa saber o que estava em jogo antes da reunião. Os Estados Unidos abriram uma investigação contra o Brasil com base na seção 301 da Lei de Comércio Americana. O argumento é que o Brasil pratica concorrência desleal. Os alvos citados: o PIX, as tarifas sobre etanol, o desmatamento e proteção de propriedade intelectual. Em abril, os STRA aplicaram tarifas adicionais sobre produtos brasileiros. O governo Lula foi à OMC, lançou medidas de retaliação, e Lula foi à ONU dizer que o Brasil não aceita intervenção externa. Isso durou até a semana passada. Ontem Lula pediu reunião, foi a Washington, entrou pela porta da Casa Branca e saiu dizendo que está disposto a ceder. Agora a pergunta que ninguém está fazendo: o que mudou entre setembro e ontem? A resposta é simples: as pesquisas. A primeira oscilação positiva de Lula nas pesquisas em 2025 aconteceu logo depois que Trump anunciou as tarifas. O conflito com os Estados Unidos estava funcionando eleitoralmente. Lula, como escudo da soberania nacional contra o imperialismo americano, era uma narrativa que movia voto. Só que essa narrativa tinha um prazo de validade, e o prazo venceu. Com 61% de rejeição pessoal, empatado no segundo turno com Flávio Bolsonaro, sem maioria no Congresso e com o escândalo do INSS chegando perto da família, Lula não pode mais se dar ao luxo de ter tarifas americanas pesando na economia brasileira até outubro de 2026. Ele foi a Washington porque precisava ir, não porque quis. E agora vem a parte que a grande mídia não está juntando. O que Lula foi oferecer a Trump? Na coletiva de imprensa, Lula informou a Trump da aprovação da lei que institui a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, atrás só da China. E Lula foi a Washington sinalizar que os americanos podem ter acesso a isso. Pensa no que isso significa. O mesmo presidente que passou anos dizendo que o Brasil não vai repetir o erro histórico de exportar riqueza bruta para enriquecer outros países, foi a Washington oferecer acesso às nossas reservas de minerais estratégicos como moeda de troca para resolver um problema tarifário que ele mesmo ajudou a criar com o discurso anti-americano. Em discurso recente, Lula disse: "Na época da colonização, nosso ouro, nossas madeiras, nossas pedras preciosas, nada disso pertencia ao povo brasileiro. Toda a nossa riqueza ia embora do Brasil para ajudar a enriquecer outros países." Ontem, ele foi a Washington abrir negociação para exportar minerais críticos para os americanos. A ironia não é pequena, é histórica. Mas tem ainda uma terceira camada nessa história. Lula afirmou não acreditar em interferência de Trump nas eleições de 2026 no Brasil. Por que um presidente menciona espontaneamente, numa coletiva sobre tarifas, que não acredita em interferência eleitoral americana? Porque o assunto estava na mesa, porque alguém levantou, porque o fantasma da influência americana nas eleições brasileiras estava presente naquela sala de alguma forma. E enquanto Lula estava em Washington pedindo entendimento, Flávio Bolsonaro estava no Texas, na CPAC, pedindo que os Estados Unidos observem as eleições brasileiras com atenção e exerçam pressão diplomática para garantir as instituições. 2 brasileiros em solo americano na mesma semana. Um presidente pedindo acordo. Um pré-candidato pedindo monitoramento. Isso não é coincidência de agenda. É o Brasil de 2026 sendo disputado fora do Brasil. Então junta tudo. Lula construiu por anos uma narrativa de soberania nacional, como bandeira eleitoral. Funcionou, deu voto, deu aprovação, deu discurso na ONU com aplausos. Mas ontem essa narrativa encontrou a aritmética.
61% de rejeição não te deixa brigar com os Estados Unidos até outubro. Empatado no segundo turno, não te deixa ter tarifas pesando na economia durante a campanha. Sem maioria no Congresso, não te deixa depender só do discurso. E aí chegou o momento que toda narrativa chega quando bate na realidade. A hora de ceder. Se a gente tiver que ceder, nós vamos ceder. Essas palavras não saíram por acidente. Saíram porque a conta chegou. Comenta aqui embaixo. Na sua opinião, essa viagem a Washington ajuda ou prejudica Lula eleitoralmente? Porque os dois lados têm argumento. E eu quero saber o que você acha. Se esse vídeo mostrou alguma coisa que você não tinha visto ainda, manda para alguém que ainda acredita que soberania e conveniência eleitoral andam juntas. Isso é poder em camadas. Ativa o sininho, o próximo capítulo vem aí.